A segunda funcionalidade que eu quero anunciar é a análise de laudos. Eu gostaria de fazer uma pequena pesquisa aqui na plateia. Quem fez, no último mês, uma análise de óleo, uma inspeção termográfica, algum outro tipo de inspeção também? Tem esse tipo de PDF na sua planta? Levanta a mão, por favor. Como sabemos, esses tipos de análise complementares são extremamente importantes para a indústria. Para garantir a confiabilidade, não dá para confiar em uma técnica só. Só que hoje, esses documentos eles ficam perdidos. Talvez numa caixa de e-mail, talvez no computador de alguém, num pendrive. E é difícil de ter utilidade ao longo do tempo com isso. E por isso construímos uma funcionalidade com a nossa IA que consegue interpretar esses documentos, extrair a informação útil, resumir e classificar e gerar um valor em uma só plataforma. Nessa nova tela de laudos, você pode upar qualquer documento que você tenha, até mesmo os antigos. Aquele lá de 2021 que está largado naquela pasta, isso sem limite, tá? A Traction não tem um limite aqui de quantos documentos você pode upar. E também, uma coisa muito legal, sabemos que esses documentos muitas vezes são feitos por terceiros. Algum laboratório, algum terceiro que vai mês a mês à planta fazer uma análise termográfica. E por isso criamos uma caixa de e-mail para cada cliente. Você pode falar com o laboratório para colocar em cópia e qualquer anexo enviado nesse e-mail automaticamente cai na plataforma. E o que acontece nessa análise? Criamos uma visão mais simples do que aquele documento está dizendo, com um resumo, com as não conformidades já classificadas e alguns valores históricos também mostrados. Nesse caso aqui estamos falando de uma análise de óleo e dá para ver que alguns dos componentes da análise aumentaram com o tempo. Uma coisa legal é que ele consegue classificar o ativo automaticamente. Ele vai olhar para o documento, entender aquele contexto e achar na sua árvore de ativos qual ativo aquilo se referencia. Isso se torna muito importante para a próxima parte que eu vou mostrar. Nesse caso aqui também tem uma inspeção termográfica. E como podemos ver, é sempre essa mesma receita. A gente mostra de uma forma muito parecida com o Insight, para quem conhece, esses dados desses PDFs variados. Podemos ver também, numa visão um pouco mais global, todos os laudos realizados naquele mês, naquele ativo. E isso se torna muito importante, porque você consegue filtrar, olhar numa visão de tabela, categorizar e ter um histórico daquilo, compartilhado. E talvez a parte mais importante é a historiação de tudo isso. Aqui temos um gráfico de alguns dos números calculados, algumas das tendências calculadas durante a análise de óleo, isso a tendência ao longo do tempo entre diferentes análises. E com isso você consegue ver o que está acontecendo. E nesse caso aqui, esse motor, a quantidade de ferro e também os outros números estão aumentando e provavelmente precisa de algum tipo de inspeção, alguma manutenção para correção.